Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio do Xadrez Político. Nas últimas horas, o mundo voltou a prender a respiração. Um ataque direto do Irã contra uma base americana no Oriente Médio reacendeu o medo de algo que parecia distante: a possibilidade real de uma terceira guerra mundial. A ofensiva, realizada com drones e mísseis de precisão, atingiu posições estratégicas dos Estados Unidos em território iraquiano, deixando dezenas de feridos e provocando uma resposta imediata da Casa Branca. Mas o que está por trás desse movimento ousado de Teherã? E o que ele pode desencadear nas próximas semanas? Para entender o que está em jogo, precisamos voltar alguns meses, quando as sanções econômicas impostas por Washington começaram a sufocar o regime iraniano. A pressão cresceu, os protestos internos aumentaram e o governo de Ebrahim Raisi viu-se encurralado. Em resposta, o Irã acelerou seu programa nuclear e fortaleceu alianças com a Rússia e a China, desafiando diretamente a ordem imposta pelo Ocidente. Agora, esse ataque não é apenas uma provocação militar. É uma mensagem geopolítica clara. Teherã quer mostrar que não será intimidado. O impacto foi imediato. O Pentágono elevou o alerta das bases americanas na região para o nível máximo. O presidente dos Estados Unidos prometeu responder de forma proporcional e devastadora. Enquanto isso, a comunidade internacional tenta conter o pânico. Israel colocou suas defesas aéreas em alerta. A OTAN convocou uma reunião de emergência. E no meio de tudo isso, Moscou e Pequim observam atentamente, sabendo que qualquer movimento errado pode transformar o conflito em um incêndio global. Este é o cenário que poucos imaginavam ver novamente: potências com armas nucleares em rota de colisão. Um jogo de provocações, alianças e retaliações. E o mais inquietante, o Irã parece disposto a ir até o fim. Mas seria esse o primeiro passo para uma guerra mundial, ou apenas mais uma manobra para medir forças? Se você quer entender como esse ataque muda o equilíbrio global e o que pode acontecer a seguir, continue até o final, porque as próximas informações vão te surpreender. Após o ataque, analistas militares começaram a se perguntar: o Irã agiu sozinho? Ou estamos diante de uma operação coordenada com apoio indireto da Rússia e da China? Fontes da inteligência ocidental indicam que o sistema de orientação usado pelos drones iranianos é muito semelhante ao de tecnologia chinesa. Coincidência? Dificilmente. E isso levanta uma nova hipótese. O ataque seria um recado conjunto das potências anti-ocidentais para testar os limites dos Estados Unidos. O mais alarmante é que esse tipo de provocação costuma ter efeito dominó. A base atingida é considerada crucial para as operações americanas no Iraque e na Síria. Sua destruição parcial compromete a capacidade de resposta imediata dos Estados Unidos na região. É como se o Irã tivesse dito: nós podemos atingir vocês onde quiserem, e vocês não podem impedir. Enquanto isso, o discurso do governo americano endurece. O porta-voz do Pentágono declarou que nenhum ataque ficará sem resposta. E, de acordo com vazamentos recentes, porta-aviões foram deslocados para o Golfo Pérsico. O clima é de pré-guerra. A imprensa internacional já compara a tensão atual à crise dos mísseis de Cuba. Por outro lado, o Irã se apresenta como vítima. Em pronunciamento, seu ministro da Defesa afirmou que o país apenas reagiu a provocações americanas e que sua soberania foi ameaçada. Essa narrativa, amplificada por veículos aliados de Moscou e Pequim, vem ganhando força entre nações que se opõem ao domínio ocidental. Mas há algo ainda mais perigoso. Segundo relatórios de inteligência, milícias apoiadas pelo Irã no Líbano e na Síria estão em alerta, prontas para abrir novas frentes de conflito contra alvos americanos e israelenses. Caso isso aconteça, o cenário se tornará explosivo. E aqui entra um elemento chave: a incerteza. Nenhum dos lados quer parecer fraco. Qualquer erro de cálculo, um drone abatido, um navio afundado, uma base atingida novamente,
pode ser o estopim para uma escalada sem volta. O mundo está diante de um xadrez geopolítico em que cada movimento pode redefinir o século XXI. O Irã jogou a primeira peça. Agora, todos esperam para ver qual será a resposta dos Estados Unidos. Enquanto Washington prepara sua reação, o cenário político interno americano também ferve. Congressistas pressionam o presidente a agir com força, temendo que qualquer hesitação seja vista como fraqueza. Ao mesmo tempo, a opinião pública se divide. Muitos americanos, cansados de guerras longas e caras, pedem moderação. Outros, porém, exigem retaliação imediata para restaurar a honra nacional. Em Teherã, as imagens de multidões celebrando o ataque circulam pelas redes sociais, alimentando o sentimento nacionalista. O regime usa o episódio para reforçar sua narrativa de resistência contra o Ocidente. Mas o que a população não sabe é que nos bastidores o governo teme uma resposta devastadora. Especialistas apontam que o Irã não tem capacidade para sustentar uma guerra direta com os Estados Unidos, e qualquer conflito prolongado poderia destruir sua infraestrutura militar em questão de semanas. Enquanto isso, Rússia e China seguem atuando nas sombras. Ambos os países têm interesse em prolongar a tensão sem se envolver diretamente. Um conflito controlado entre Estados Unidos e Irã desvia a atenção global e pressiona o Ocidente em várias frentes ao mesmo tempo. É uma estratégia calculada, perigosa e eficaz. O ponto mais tenso pode estar se aproximando. Satélites americanos detectaram movimentações suspeitas de mísseis balísticos iranianos, sendo posicionados em áreas estratégicas. Washington respondeu, colocando suas forças em alerta máximo. Um deslize, um míssil fora de rota, uma leitura errada de radar. E o mundo pode mergulhar em uma guerra que ninguém realmente quer. Estamos diante de uma nova fase da geopolítica global. Um equilíbrio frágil entre ameaças e retaliações. O Irã provou que está disposto a desafiar a maior potência do planeta. E agora, todos observam para ver se os Estados Unidos vão revidar. Ou se o mundo, mais uma vez, ficará à beira do abismo. Se você chegou até aqui, quero saber a sua opinião. Estamos prestes a ver o início de uma guerra global? Ou isso é apenas mais um blefe calculado? Deixe seu comentário aqui embaixo. Inscreva-se no canal Xadrez Político e ative o sininho, porque os próximos dias prometem revelar se estamos diante de um novo capítulo da história, ou do início do caos mundial.